só que vista que nós encomendamos para vocês, pessoal. Então hoje nós vamos visitar não só esse local, que é majestoso, Palácio de Alhambra, como também esse bairro incrível que nós vamos contar para vocês. Afinal, eles têm a vista aqui pro palácio. Vamos lá. Ahí esto que me está mi pa asando. Ay, mira, son deudas que yo a Dios le debo. Ay, en mi vida, ay, se lo estoy yo pagando. Y anda, y vete, bonito de ay, porque yo soy, ay, porque yo soy muchino, divino en pie bebiendo, ay, picará. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Granada. Vocês viram a nossa live na cidade e também o vídeo anterior, onde nós mostramos alguns aspectos desta que é uma das cidades mais belas de toda a Europa. Posso garantir para vocês. Enquanto os sinos batem meio-dia, nós estamos aqui no tradicional bairro de Albaicín. Aqui é uma localidade muito importante na história da cidade, já que nós estamos muito próximos de Alhambra, então nós dedicamos esse vídeo também a ela. Mas nós queremos mostrar o contexto. Era o bairro que se derramava aqui nas colinas, onde a população muçulmana vivia aqui até o ano de 1492. E hoje essa localidade é bastante turística, mas também tem o pessoal que vive aqui, principalmente nessa parte que nós estamos nesse momento. O bairro, como o Felipe mesmo mencionou, ele se derrama aqui sobre uma das colinas que compreendem a área de Granada. E é interessante porque nós saímos lá de baixo da Gran Via, um ponto super importante para a cidade, porque é uma área bem efervescente de comércio, e fomos subindo por várias vielas. É bem legal, porque a gente vai sentindo realmente a essência do bairro, né? Percorrendo todas essas casas super branquinhas e esses pavimentos arrumadíssimos que, nossa, dão a cara. Eu tô super impressionada, mas tem muita subida pela frente. Vamos lá. Aqui no bairro, além das casas, as vielas, tem também alguns locais bastante interessantes, como esse aqui, que já foi um palácio árabe e depois ficou pertencendo durante séculos a uma ordem religiosa cristã.
E aqui hoje é um local onde se pode visitar. Então, Elisa, é isso aqui que eu queria pra mim, sabe? Se dedicar à leitura, escutar boa música, um flamenco, com toda essa vista, conjuntura histórica aqui entre diversas civilizações, diversas culturas. É isso que eu quero. Nada além disso. Ter uma ideia aqui de como era uma casa hispano-muçulmana. Então aqui, como eu disse, tem essa confluência de culturas em sua arquitetura, bastante robusta, com grandes vistas, né? Porque essas casas normalmente tinham essas partes, né? Esses miradouros. Muito comum também era a casa ter 2, 3 andares e esse pátio quadrado, onde as pessoas se refrescavam também do calor. Tem tudo isso, tem todas essas características de uma casa dessa época. O senhor ambiente, né? O senhor miradouro. Mais uma sala espetacular aqui. Eu ia falar uma sala de trabalho. Que sala de trabalho? Eu ia falar fazer home office aqui. Que home office aqui? Aqui você contempla a vista da cidade também para Sierra Nevada. Não é pouca coisa não, pessoal. E claro, para o magnífico Palácio de Alhambra. Pessoal, guardem esse sobrenome, Balbás. Por conta desse cara, muita coisa foi feita aqui na cidade, muitas restaurações, mas isso a gente vai falar mais adiante. O fato é que, é claro, que a casa foi restaurada ao longo do tempo e tem muita coisa ainda a ser feita. É um local extremamente antigo, então todo cuidado aqui é importante. E ele guarda também a história da cidade, né? Então é fundamental. Olha, pessoal, vocês estão vendo todas essas belezas e nós ainda nem chegamos em Alhambra. Já é hora de vocês deixarem o like, pessoal, já compartilharem o vídeo, tomarem um café, respirarem, porque essa cidade aqui é assim, é aquela expressão, é de tirar o fôlego. Granada é incrível. A minha primeira sensação aqui nesse bairro tão tradicional da cidade é que nós estamos num pueblo. Parece mesmo, pessoal, as vielas, as casas, as pessoas que vivem aqui e usufruem desse espaço. Aqui nós estamos em uma praça que é mais um terraço aqui para toda a cidade e também para Alhambra. Mas eu acho que viver aqui não deve ser tão fácil, porque é um sobe e desce considerável. Só que tudo tem o seu charme.
durante a época muçulmana, aqui era um dos bairros mais abastados. Além disso, tinham muitas mesquitas que foram depois desmanteladas com a chegada dos cristãos aqui. Esse local hoje é um polo turístico. Vocês estão vendo aqui durante a luz do dia, aliás, um dia belíssimo, mas à noite aqui é uma área bastante boêmia, com muitos bares, restaurantes, tapas, música. Então aqui é um bairro muito genuíno. Dizem que o mais genuíno de Granada. Aqui é um local que deve ser visitado porque ele é único, ele é diferente. Não é um bairro que você encontra em toda a cidade, exatamente por conta dessas características que nós estamos mostrando para vocês. Ali nós vemos o Palácio de Alhambra e também aqui tem vários artesãos que vendem seus produtos, músicos, tem aquele clima assim, né, de feira, de festa, tudo aqui nesse local que é um dos símbolos do bairro. Esse aqui é o principal local para observar a Alhambra e se torna também, consequentemente, o principal miradouro da cidade. Lógico que nos seus tempos iniciais aqui não era um miradouro, aqui constituía a parte mais antiga da cidade de Granada. Depois a cidade foi avançando, mas aqui sempre teve esse lado de início de tudo. Lembrando que os romanos já haviam passado aqui e depois os muçulmanos chegaram e aí constituíram um emirado aqui na cidade. E aqui hoje, pessoal, é o principal local, como eu disse, de contemplação para a Alhambra e também uma reunião aqui de pessoas. Estão aqui curtindo, ouvindo música, tem o trabalho dos artesãos, tem um clima de feira, as pessoas aqui se reúnem de forma geral, ao ritmo do flamenco. Podemos encontrar mais um banho, o banhuelo, e provavelmente esse é o banho muçulmano melhor conservado de toda Andaluzia. Aqui a temperatura é bem mais baixa do que no lado externo, são várias salas de banho, isso data do século XI esse local, até pode ter sido uma data posterior, porque tem muitos aspectos arquitetônicos avançados. O fato é que, por se tratar de uma cidade quente, eles têm muitas salas que a gente sente que, assim, uma sensação de ar-condicionado. Tudo isso natural. São várias conexões, tanto espirituais, enfim, mas arquitetônicas mesmo, que a gente pode observar essas entradas de luz. Essa aqui é uma das maiores salas e a gente pode imaginar aqui essa sala em funcionamento. Realmente em um labirinto e a mudança de temperatura é imediata, pessoal. Nós entramos aqui, tudo fica mais fresco e todas esses orifícios, né, que trazem luz aqui para essa parte interna, eles têm também um formato decorativo. Então é recomendado, né, é interessante que a gente também aflore
todos os sentidos. Aqui, a própria visualização desse espaço traz muita paz, traz muita reflexão, é bem interessante. Lembrando que essa é uma arquitetura que trafega entre o século XI, século XIII, XIV, praticamente, né? Nós estamos vendo o que restou dela, porque com certeza ela era toda revestida também de azulejos e tal. Muitos desses materiais que foram empregados para a construção aqui dessa casa de banho, eles são provenientes de prédios romanos ou de outras civilizações, aqui e acolá. Então tudo isso é reaproveitado. Provavelmente também com a queda dos muçulmanos aqui da cidade, eles reaproveitaram também esses materiais internos para levar para outro local e outras casas e palácios. Aqui também tinha uma parte onde era uma sala quente, nem tudo era fria. Então, em determinadas épocas, eles também utilizavam uma espécie de caldeira ali, né? E iam esquentando a água. Como os romanos já faziam também anteriormente para aquecerem as suas casas. Então, é uma sucessão de culturas e sabedorias, né? Empregadas no bem-estar e também para fins religiosos, já que essas casas de banho também serviam para as pessoas se purificarem e depois partirem para as mesquitas, que eram dezenas aqui na cidade. Tudo isso faz parte da cultura da época. Eu acho impressionante a preocupação estética que tinha na época. Então, cada detalhe que era muito útil até então, ele também era muito bonito, era para ser visto, não era para ser escondido. Todos esses orifícios que parecem mais algumas chaminés em formatos bem lindinhos, também os capitéis, as colunas, esses arcos, tudo faz sentido e tudo orna, né? A nossa visão não cansa, então a gente pode ficar um bom tempo aqui contemplando cada cantinho desse local. E isso se repete em várias construções da época. É magnífico. Esse é um circuito interessante para alguns monumentos aqui em Granada. Eles mencionam aqui 4 desses monumentos a pagamento. Eles fazem um pacote aqui de 7 euros atualmente enquanto estamos filmando esse vídeo. E também alguns dias são gratuitos. Aqui nós estamos na Casa Horno de Ouro, construída no final do século XV e foi ampliada depois da conquista castelhana. Aqui nós podemos ver mais uma vez características dessa confluência de arquitetura e culturas. Tudo isso aqui nesse bairro. Então, entre subidas e descidas, nós vamos encontrando alguns desses locais. Também formando a ideia do que é tudo isso aqui. Exceto o Coral del Carbón, que está ali mais para o centro. Você pode ir percorrendo entre vielas aqui, acolá, parar para almoçar também. São muitos restaurantes aqui, bares, etc. E aí você pode ir visitando também todos esses locais. E sempre tem uma vista para a Alhambra. É sempre impressionante também.